Esse documentário é uma forma da revista A Bioquímica Como Ela É registrar e ressaltar a importância da ação Covid do ICBS. Os laços entre a nossa revista e o Instituto de Ciências Básicas da Saúde estão se estreitando. Estamos nos tornando a revista de divulgação científica do Instituto, passando a ser chamada A Ciência Como Ela É. E não teria forma melhor de marcar esse processo do que realizando esse apanhado de informações sobre um dos frutos mais recentes e importantes do Instituto. A Secretaria da Saúde, através do Centro de Vigilância em Saúde, confirmou nesta terça-feira no Palácio Piratini o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul. A disseminação acentuada da Covid-19 pelo mundo foi evidenciando cada vez mais a necessidade de um suporte e uma logística para a nova realidade pandêmica. Apesar das constantes pesquisas e trabalhos com áreas relacionadas ao tema, não se sabia exatamente como seria a operação, mas existia uma urgência de mobilizar os especialistas e atender essa demanda social. O Instituto de Ciências Básicas da Saúde, o ICBS, instituto pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ficou responsável por organizar e sediar uma ação de diagnóstico em seus laboratórios. Na intenção de compreender melhor a rotina, os desafios e a experiência por trás da ação Covid do ICBS, a revista A Bioquímica Como Ela É entrevistou alguns alunos, professores, técnicos e pesquisadores que participaram. Meu nome é Nicole Thais Freires, eu tenho 20 anos, estou no quarto semestre do curso de farmácia, entrei em 2019/2. Atualmente já estou atuando há 10 meses na ação Covid e dentro da ação eu também conheci algumas pessoas que me ofereceram umas oportunidades e agora eu faço parte também do Laboratório 32 como iniciação científica. Meu nome é Carolina Girardi, eu me formei em biotecnologia na URGS em 2016. Eu trabalhei com iniciação científica bastante durante a graduação e eu estou fazendo doutorado agora em biologia celular e molecular na URGS também. Oi, meu nome é Luísa, eu sou biomédica pela URGS, eu faço pesquisa, estou tentando entrar num programa de mestrado agora. E durante toda a minha graduação eu fiz iniciação científica, então quando surgiu a oportunidade de trabalhar ali na ação da Covid, eu me inscrevi, porque eu já tinha um pouco de domínio das técnicas e achei que eu poderia ajudar numa situação em que pessoas que sabem lidar com esses processos poderiam ser muito úteis, já que, né, é uma pandemia. No começo eu trabalhei na recepção por alguns meses como voluntária, e quando eu entrei como bolsista eu fui passada para o setor da NB2, que é onde é feita a inativação do vírus nas amostras. Oi, meu nome é Lucas Santos, sou graduado em biotecnologia. Atualmente sou doutorando em biologia celular e molecular aqui na URGS e ingressei na ação há mais ou menos 1 ano e meio. Eu me chamo Maria Luísa Saraiva Pereira, eu sou farmacêutica bioquímica formada aqui pela URGS, né? Linhas de pesquisa, eu trabalho numa linha de pesquisa que é denominada de biologia molecular e celular de doenças hereditárias e atualmente com ênfase em neurogenética translacional, né, que a gente já trabalha com doenças da área de neurogenética há alguns anos. E eu sou professora da URGS completando 23 anos agora, e antes eu fui farmacêutica do Hospital de Clínica de Porto Alegre. E eu trabalho, né, na ação Covid, eu trabalho desde o início da ação na parte de emissão de laudos. Sou o professor Daniel Pendelain, eu sou biólogo, né? Sou doutor em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Aqui do nosso Centro de Estudos em Estresse Oxidativo. A minha área de pesquisa, né? Há muitos anos eu trabalho com sinalização redox e nos últimos anos a gente vem concentrando o nosso trabalho em linhas de estudo de processos de neuroinflamação
associados a gênese de doenças neurodegenerativas e outros problemas cognitivos, né? E dentro desse contexto a gente tem também, né, logo depois que começou a pandemia, a gente aprovou um projeto recentemente com estudo de efeito da obesidade na morbidade da Covid, né? E a nossa parte, né, eu coordeno esse projeto junto com a professora Jade, e a nossa contribuição do projeto é justamente o entendimento de tentar entender as vias que, nesse contexto, né, de Covid, que levam a problemas relacionados ao cérebro. Meu nome é Amanda Muliterno Domingues Lourenço de Lima. Eu sou técnica da Central Analítica Multiusuário do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. A Central Analítica Multiusuário, ela é vinculada à gerência do Instituto, e atualmente nós somos 2 técnicas na central, mas na época em que a ação de diagnóstico da Covid-19 ela foi pensada, articulada e desenvolvida, era apenas eu que integrava esse setor. Eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas, também sou técnica em Biotecnologia, tenho mestrado em Educação em Ciências, especialização em Microbiologia Clínica e doutorado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente. Bom, me apresentando para vocês, eu sou a professora Ilma Simone Brum da Silva, eu sou bióloga, formada pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na graduação, fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Fisiologia, aqui da URGS. Foi o momento em que eu efetuei essa troca de instituição, e fiz um pós-doutorado em endocrinologia na Universidade de Montpellier, na França. Eu sou professora titular do Departamento de Fisiologia, e a minha linha de pesquisa ela é relacionada à busca dos mecanismos de ação de hormônios esteroides na formação tumoral. Então, eu venho durante toda a minha carreira trabalhando nessa linha, mais especificamente com hiperplasia e câncer de próstata, que são os focos principais. Atuo nos PPGs de fisiologia e ginecologia e obstetrícia, também com a linha de mecanismos de ação dos hormônios esteroides no sistema reprodutor feminino, direcionando, a maior parte das vezes, aos mecanismos de formação de tumores. Então, durante todo esse tempo, eu tenho formado diversos alunos, não vou falar em números aqui, mas, e também, além da pesquisa, eu tenho, desde que eu ingressei na universidade, isso eu posso dizer, eu ingressei em 1996 como professora da URGS, o que muito me orgulha. Havia feito o concurso em 95, desde que eu ingressei na universidade, eu tenho procurado trabalhar pela instituição. Eu escolhi essa instituição para desenvolver a minha carreira de professora, em primeiro lugar, de pesquisadora, e tenho feito gestão também há um bom tempo. Eu descobri muito cedo que não adiantava ficar reclamando que nós não tínhamos, que estava errado, que nós não tínhamos recursos para desenvolver a pesquisa. Então, a partir do meu ingresso como docente, desde o primeiro ano, eu já comecei a atuar na comissão de pesquisa do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Então, depois disso, eu atuei em diferentes áreas da universidade, passando
pela coordenação do programa de pós-graduação em Fisiologia por 8 anos, 3 gestões. Coordenei um programa em rede, ajudei a criar a Sociedade Brasileira de Fisiologia, também por 5 anos. Dentro da URGS, passei por várias câmaras, a Câmara de Pesquisa, a Câmara de Pós-Graduação, e cheguei à direção do Instituto de Ciências Básicas da Saúde com o propósito de levarmos adiante a nossa demanda muito antiga de uma nova infraestrutura para o desenvolvimento das atividades do Instituto. Atuar em um projeto como a Ação Covid não é necessariamente só participar. Existem camadas além do tempo doado. O envolvimento dos estudantes, professores, pesquisadores e técnicos é muito humano. Essas pessoas entendem que o conhecimento obtido no decorrer de suas vidas é benéfico ao ser utilizado na ação. Em março de 2020, eu fiquei muito impactada com a situação da pandemia ter sido decretada num momento em que ninguém de nós esperava. E quando eu conversei com o reitor, então, em exercício, ele disse, nós vamos suspender todas as atividades a partir de 17 de março. E eu pensei assim, bom, é uma situação que ninguém está preparado. O que nós, enquanto Instituto de Ciências Básicas da Saúde, podemos fazer para ajudar? E aí consultei uma colega da virologia, que não é minha especialidade, né? E perguntei para ela, disse, olha, diante desta situação, o que nós podemos fazer? E a professora Ana Cláudia me disse, nós podemos fazer os testes diagnósticos. E eu disse, bom, era o que eu tinha pensado, é o que nós sabemos fazer, nós temos equipamentos e temos pessoal formado. Mas a partir dessa conversa, nós levamos 30 dias, porque era a ideia, nós não tínhamos recurso algum para começar essa ideia, para implantar os testes diagnósticos, nós sabíamos como fazer exatamente. Então, eu comecei a solicitar auxílio dos pesquisadores e dos departamentos com empréstimos de equipamentos e consultei a comunidade do ICBS, que acabou expandindo essa consulta, esse convite, para saber quem se voluntariava a trabalhar numa ação que faria diagnósticos por RT-PCR para auxiliar a comunidade gaúcha. Para minha grata surpresa, na primeira reunião que nós chamamos no nosso Salão Nobre, nós tivemos muitas pessoas, muitos voluntários, docentes, técnicos administrativos e muitos alunos de graduação, de pós-graduação, pós-doutorandos, todos dispostos a entrar de cabeça nessa ação. Assim, com perdão da expressão, mas a vontade era imensa e isso era visível nos olhos de cada um. Então, no início, as pessoas eram recrutadas como voluntária, né? O professor Zé me avisou até que estavam precisando de pessoas que fizessem PCR, e eu trabalho com biologia molecular desde a minha graduação, então incluindo técnicas como PCR e extração de RNA, que precisavam de pessoas que dominassem essas técnicas para o diagnóstico. E aí me voluntariei, falei do que eu tinha experiência, e aí me chamaram para a equipe de PCR. E para nós, parece, trabalham muito, mas não, é muito gratificante. Porque eu acho que todos nós, cientistas, uma hora nós queremos dar retorno para a sociedade, né? E isso ficou até melhor para a visibilidade nossa em termos da sociedade, tornar algo mais palpável, né? A ciência um pouco mais palpável. E as pessoas sabendo, olha, pode não saber em termos técnicos, mas olha, os cientistas fazem diagnóstico, os cientistas produzem vacinas. Então, essas coisas já tornam uma rede próxima de comunicação entre nós e as pessoas que são mais leigas, né? E isso é o que nós buscamos, né? Porque a ciência
Nós fazemos para todos. Alguns colegas meus do laboratório, que estavam já no mestrado e no doutorado, eles começaram a participar da ação, o que me fez querer participar também. Tudo tinha parado, eu estava presa em casa, sabendo que eu sabia fazer aquelas técnicas e que eu queria poder ajudar. Usar o conhecimento que eu adquiri durante a graduação no momento em que realmente precisava. Mas eu acho que a ação ela foi crescendo com o tempo e eles foram precisando de cada vez mais pessoas. Eles não esperavam a demanda que acabou surgindo, porque a gente não estava realizando testes só aqui em Porto Alegre, a gente estava realizando para pessoas do estado inteiro. Então acabaram me chamando, como eu estava já no final da graduação, e no começo me botaram no setor da recepção, que eles acharam que era o menos arriscado. E é muito gratificante ver o quanto a gente pode ajudar e pôde ajudar a sociedade num momento tão difícil quanto esse. No início, eu não peguei ação de início, mas só de participar o tempo que eu já participei, a gente vê a própria sociedade, nossos pais, nossa família se sentindo grato e sentindo orgulho do que a gente tem feito, sabe? Porque a gente sabe o quão importante foi essa ação de diagnóstico, dado que no início da pandemia não ia ter laboratório suficiente para fazer tantos testes de PCR para diagnosticar a população, né? Quem dirá prestar um serviço tão grande para a própria prefeitura, né? Lá em março a gente estava recebendo 1.200 amostras por dia. É bom pensar assim que a gente está usando os nossos conhecimentos, nem que sejam técnicos, né, para uma coisa tão aplicada, assim, dá também um certo orgulho. A minha família acha lindo que eu trabalhe lá, né? Eles acham que nós estamos salvando o mundo. Só que, por mais que a gente saiba que a gente não está salvando o mundo, a gente sabe que é um trabalho importante, com certeza, e é bom, sabe, pensar que a gente está utilizando todo o conhecimento que foi nos dado de graça pela universidade pública para a população. Isso é uma coisa que sempre me deu vontade de fazer, sabe? De usar o conhecimento público, pago pelo público, para o público. E isso, trabalhar nessa ação de extensão é uma das formas de fazer isso, de devolver um pouco tudo que a gente ganhou, né? Mas, para mim, particularmente, né, o que foi a grande dificuldade? Acho que foi não a questão do trabalho na ação, mas sim o conciliar com a situação da pandemia, né? Porque aqui em casa sou eu, a minha esposa, e duas crianças. Na época tinham 4 e 6 anos. Né? Então eles iam para uma escolinha infantil, passavam um dia numa escolinha infantil e de repente a gente tem que ficar os 4 dentro de casa com eles. Né? Então, fosse trabalho na ação, fosse qualquer outro tipo de trabalho, isso que era um desafio diário, foi muito desgastante, né? Tá convivendo com 2 crianças que ficaram deprimidas, né? E você precisa de atenção constante para né, cuidar deles. Não tinha como a gente, os dois, eu e a minha esposa, trabalhar ao mesmo tempo, né? Então foi essa época que a gente ficou sem escolas, né? Foi bastante complicado. Era bem difícil, né? Desde que no meu caso, né, desde que eu me voluntariei para participar do projeto, né, a minha ideia sempre foi que eu sabia que eu, assim como, né, outros colegas, né, mas que a gente tinha um conhecimento e a gente tinha alguma coisa que a gente poderia oferecer, né, para a sociedade, para a grande maioria das pessoas que não é dessa área de saúde e que não teria como contribuir muito, né, para ajudar os outros, né. Então, assim, eu sempre tenho priorizado, né, desde o início da pandemia, assim, me manter na atividade, justamente pelo fato que, para mim, é bastante importante, bastante relevante poder ajudar de alguma forma.
até o momento, a universidade ela me proporcionou estudar, né? A universidade me proporcionou realizar meu curso técnico em biotecnologia, me proporcionou realizar minha faculdade, minha licenciatura, né, em ciências biológicas, me proporcionou realizar meu mestrado, está me proporcionando realizar minha especialização, meu doutorado. Bom, e para que serve esse conhecimento que eu adquiri até agora, se não ajudar a comunidade e a sociedade, que até o momento me ajudou a chegar onde eu estou. Então, esse era o momento da gente pensar nos outros, né? Nessas pessoas que nos são invisíveis aos olhos, né? Mas que contribuíram para a nossa formação e contribuíram com a nossa vida acadêmica e profissional. Então, era o momento da gente retribuir para essas pessoas que nos são invisíveis aos olhos, né? E se colocar no lugar desse pai, dessa mãe que está com um filho internado no hospital, né? Se colocar na posição de filho que está lá com seus pais no hospital, né? Então, era o momento da gente poder atuar e contribuir com a comunidade. Esse era o momento. Lá no início, né, da pandemia, a gente não sabia muito bem como era a transmissão, né? Então, era uma época de bastante insegurança, né, em relação a isso, né? Então, a respeito do medo de trabalhar lá, no começo eu entrei lá pensando que, vai ser a primeira atividade que eu vou fazer fora de casa, assim, de fato. Então, deu um pouco de frio na barriga. Mas chegando lá e vendo que a galera respeitava muitos protocolos e a gente tentava fazer assim tudo bem certinho, eu fui perdendo um pouco desse medo. Isso no começo, né? Então assim, ó, eu tava totalmente quarentenada na minha cidade, na casa dos meus pais, e querendo, meu sentimento era vir para Porto Alegre e ajudar na ação. Lá em junho do ano passado. E meus pais não queriam que eu fosse, porque eles falavam, é perigoso, né? Tá tudo muito difícil, a gente não sabe como é que funciona. O medo de eu me contaminar, né? Lá no primeiro momento, quando eu comecei a atuar, a gente estava muito assustado ainda com a Covid, né? Tava todo mundo naquela primeira quarentena de 3 meses, e todo mundo bastante assustado, com medo de sair na rua. E eu lembro de ter um pouco de medo, assim, de sair para ir fazer diagnóstico, mas foi uma escolha que eu fiz também, né, de participar da ação, mas eu também a gente já estava tomando bastante cuidado naquele primeiro momento, por causa de medo da pandemia mesmo, mas eu lembro que também eu tomava um cuidado a mais, né, porque eu estava participando do diagnóstico. Quando eu ingressei, eu lembro que a primeira medida que tomaram era os meninos fazerem a barba, tirar a barba, porque não sabiam direito como que isso acontecia, né, se era por inalação, se era por partículas, quanto tempo que ficava suspenso no ar. Então, eram várias coisinhas que a gente ia cuidando. Então, no início, a gente trabalhava com face shield, que é o visor de acrílico, a máscara, uma máscara por cima para proteger a nossa N95, que a gente utilizava, os pijamas cirúrgicos, que o pessoal dos hospitais nos cederam para a gente começar a fazer o diagnóstico, porque ele é um pouco mais grosso que o jaleco. E um jaleco descartável pro pé, touca e luvas. Então nós sempre estávamos equipados com isso. E ainda, isso que a nossa equipe não era que tinha mais perigo de contaminação. O pessoal que trabalhava nas capelas NB2, ali cotando as amostras que vinham dos pacientes, tinham mais perigo. Porque quando amostras chegavam para nós, já tinham passado por todo um processo que começava pela inativação viral. Mas isso nós sabíamos que não tinha tanta preocupação agora, mas quando a gente já estava lá mas no meio do ano para o final do ano. Então, várias coisas que nós nos preocupávamos foram um pouco deixadas de tanta preocupação, né? De tanto medo. Então, nós voltamos com a nossa barba. Nós não trabalhávamos mais com face shield, mas de resto nós trabalhávamos igual. Nós continuamos trabalhando igual, só tiramos o face shield e os meninos deixarem a barba, que nos diferenciávamos muito, né?
eu tive medo. Eu não cheguei a me contaminar, mas como todos, eu tive medo. E eu tive medo especialmente porque eu precisava estar aqui, eu não fiquei em casa nem um dia em isolamento, e eu precisava realmente conversar com as pessoas, ir atrás das doações, organizar a ação, organizar as equipes. E o meu medo maior é porque eu tenho uma única filha de 12 anos e que ela ficava em casa. Não tinha aula, né, nesse momento, e eu tinha muito medo de me contaminar e acabar contaminando a minha filha. Claro que os meus pais são do interior, eu fiquei muitos meses sem vê-los pessoalmente, para preservar a saúde deles. E eu confesso que, assim, mesmo tendo medo, isso nunca me impediu, eu sempre tomei os maiores cuidados, o uso de EPIs, todas as recomendações que eram feitas para evitar contaminação, e não me contaminei até hoje, espero que isso não venha a acontecer, conseguindo atuar. Um dos dias que eu tive mais medo foi um dia que eu tive que... Nós estávamos com amostras numa unidade básica de saúde e deu algum problema com o transporte, com a entrega, e eu tive que ir até uma comunidade distante aqui do centro, buscar essas amostras. Eu fui sozinha, fui no meu carro, usando um avental, máscara, face shield e luvas. E quando cheguei lá, me deram uma caixinha com um pacote de amostras e eu pensei, meu Deus, aqui tem muita gente que pode estar contaminada. Aí eu havia levado mais uma caixa de isopor, acondicionei as amostras, mas eu saí da unidade abraçando uma caixa com, teoricamente, uma quantidade de vírus significativa. Carreguei comigo, carreguei no meu carro e trouxe as amostras para o processamento. Essa era uma comunidade que precisava desses resultados e eu não pensei duas vezes na hora de sair daqui do ICBS e ir até lá buscar, usando o GPS, porque era um local que não fazia a menor ideia como chegar, mas consegui fazer esse transporte. Esse realmente foi um dia que eu pensei, hoje eu estou correndo um grande risco. Mas foi importante, não contaminei e seguimos adiante. Eu me lembro de uma vez, né, ainda bem no início, que eu cheguei lá e peguei no computador que usava lá e com as folhas que usavam lá, que tá, né, dos resultados. Aí até a Maria me avisou que a gente estava com uma suspeita que a pessoa que tinha trabalhado antes de mim estava positiva, né? E eu me lembro que eu fiquei meio apavorado. Eu estou usando aqui as coisas, manuseando tudo que ela manuseou. E, enfim, aí esse dia eu cheguei em casa, né, tomei banho de álcool, tomei banho, botei as roupas para... Quase incinerei as roupas, tudo. Né, mas antes de encostar em qualquer pessoa, em qualquer criança, eu sempre tive medo de contaminar, né, sempre, acho que por isso também a gente foi tão impactado aqui em casa, em termos de mudança de rotina e estresse, porque a gente sempre se cuidou muito aqui em casa. Então, medo sempre tive, né, tenho ainda, né, porque meus filhos ainda não, né, apesar de ter toda essa questão de criança ter menos incidência e tudo mais, a gente sempre fica com receio, né, que até que todo mundo seja vacinado, que ainda não tem vacina para criança pequena. E muito mais receio, assim, eu tive depois que começou as aulas das crianças, assim, mesmo com todos os protocolos que tem na escola deles,
né, fluxo de pessoas muito intenso, às vezes, na escola, horário de saída, entrada. Então, muito mais do que isso aí, do que na URGS, seja na ação ou né, desde que a gente foi retomando a pesquisa no laboratório lá. Então, acho que na URGS a coisa está bem, né, eu sempre me senti muito seguro. Assim. Até hoje eu tenho medo, né? Eu sou uma das únicas pessoas na ação hoje que saberia, desde a licotagem de amostras, extrair uma amostra, realizar o diagnóstico através de PCR, realizar uma genotipagem para identificação de variantes e o sequenciamento. Então, de todos os, né, em todos os setores eu já passei, né? Mas, na verdade, eu tenho medo até hoje de ir para o laboratório e realizar uma licotagem de uma amostra. Porque, por mais que a gente tenha todas as medidas de segurança, que a gente utilize todos os EPIs, a gente está entrando numa cabine, né, com uma amostra que a gente não sabe se é positivo ou negativo, né? E essa amostra que a gente recebe muitas vezes vem de hospitais, ela não tem só Covid, né? Não tem só coronavírus. Essa amostra pode ter tuberculose, ela pode ter vários outros tipos de vírus, ela pode ter uma série de vírus e de outros micro-organismos que nos causam doenças. Então, até hoje eu tenho medo, né? Mas esse medo é importante porque quando a gente tem medo, a gente trabalha com mais segurança, né? A gente sabe que a gente não pode tocar no rosto, que a gente não pode tirar a mão de dentro da cabine e tocar no corpo. A gente sabe que a amostra tem que estar dentro da cabine, a gente não vai tirar essa amostra de dentro da cabine. Então, o medo nos prepara para trabalhar com segurança, né? Então, é um medo bom, vamos dizer assim, né? Porque faz com que a gente pense em todas as medidas, em todos os passos que a gente está adotando naquele momento que a gente está realizando o procedimento. Então, é muito importante o medo. Eu senti bastante mudanças profissionais, assim, mas principalmente no quesito lidar com pessoas. Eu sempre fui um cara que gostava de chegar no laboratório, trabalhar com uma, duas pessoas, mas preferencialmente trabalhar sozinho. Trabalhava muito de noite, morava perto do laboratório, chegava às 6 horas da tarde, saía de lá 2 horas da manhã, fazia as minhas coisas e gostava desse jeito. E quando eu fui para a coordenação, eu tive que adaptar totalmente o meu jeito de trabalhar. Principalmente porque tu precisa lidar com as pessoas e tu precisa falar de uma maneira clara e tem que tentar ao máximo possível que aquilo seja entendível sem que tu seja grosseiro. E foi bem difícil no começo, mas a lida, assim, né, lidar com uma equipe é uma coisa que eu aprendi lá, que eu tive que aprender na marra. Mas agora, pensando assim na trajetória, eu vejo muita diferença do Alexandre que trabalhava sozinho de madrugada no laboratório para o Alexandre que tem que controlar uma equipe, que tem que ver o que todo mundo está fazendo, ver se todo mundo está alinhado e também a lidar com a pressão, porque às vezes o teu experimento dá errado no laboratório e tu fica pé da vida e vai embora e faz o experimento outro dia. E na ação Covid, em vários momentos eu estava em casa, fora do meu horário de expediente, não queria mais estar pensando naquilo, só que os laudos trabalhavam até de noite e eles precisavam de informação e a gente precisava resolver, então em muitos momentos eu me peguei trabalhando 10 horas da noite com o meu celular em casa. E não exatamente trabalhando, mas conversando em grupos, resolvendo problemas. E então, duas principais coisas assim que foram muito diferentes é trabalhar em equipe, ter que trabalhar em equipe muito, só trabalhar em equipe, e ter que resolver problema independente da hora. Isso foram as duas principais coisas assim que mudou bastante na minha personalidade, digamos assim. Eu entrei na ação sem nada para oferecer a não ser minha força de vontade. Porque eu não tinha experiência, né? Mas eu já tinha trabalhado em vários projetos voluntários na minha vida, já trabalhei em vários. E eu fui ali com a minha força de vontade para aprender e realmente fui útil, né?
Aprendi desde pipetar, a me paramentar, usar EPI, a me portar dentro de um laboratório, a trabalhar em equipes, a trabalhar com pessoas dentro de um laboratório. Aprendi sobre PCR, aprendi sobre extração de DNA, aprendi sobre análise de PCR, aprendi sobre... Aprendi também sobre como voltar a lidar com pessoas, visto que eu estava tanto tempo dentro de casa. Acho que todos nós, né? Ou passamos ou ainda passaremos por isso, de voltar a lidar com pessoas, porque, enfim. E a ação me trouxe muitas coisas boas, me ensinou muitas coisas, a própria ação, a rotina de voltar a sair de casa, como também as técnicas que eu aprendi e principalmente o que as pessoas que estão dentro da ação me ensinaram. E aí, quando a gente muda para um ambiente desses em que os objetivos são diferentes, a hierarquia é diferente, a proposta é diferente, a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de pensar e de trabalhar, né? Então, a forma que a gente trabalha com a equipe, a forma que a gente encara o que a gente está fazendo, a forma que a gente encara um protocolo, porque também é muito comum na nossa rotina de pesquisa, às vezes dá errado alguma coisa, e aí a gente repensa o protocolo, aí a gente faz uma modificação, a gente está o tempo inteiro mudando o protocolo e repensando e vendo como resolver e dando um jeito. E a minha tarefa lá na ação não era de coordenação, não era de nada disso. Eu tinha que desempenhar uma tarefa técnica, né? Então, às vezes eu dava uma segurada, assim, para não sair querendo fazer e mudar o protocolo e arrumar e acontecer, porque não dava, não era essa a minha tarefa. Então, tem um pouco uma mudança, assim, de noção de... o teu papel ali dentro é muito bem definido, porque às vezes quando a gente está fazendo pesquisa e quando está atuando como pós-graduando, esse papel não é assim tão claro, a gente faz muitas coisas diferentes. E ali na ação eu tinha um papel muito bem definido, muito específico, e eu tentava me focar nele e desempenhar ele com essa relação de trabalho que era um pouco diferente, que era nova, né? Então eu lembro que no início eu demorava muito fazendo tudo, porque eu tinha medo de errar, eu tinha medo de fazer alguma coisa errada e aí ia dar um diagnóstico errado. Assim, quando eu me dei conta que o diagnóstico de uma pessoa estava dependendo da minha capacidade técnica ali de fazer as coisas direito, eu lembro que eu fiquei muito desesperada, assim. Foi muito doido perceber isso, sabe? O quanto eu estava com a mão na amostra de uma pessoa que ia receber o resultado de um exame. Também, assim, é muito diferente, né? Mas foi bem legal, assim, eu achei bem interessante passar por essa experiência. Um dos incentivos que me move no dia a dia é a busca do aprendizado. Eu acho que a gente sempre tem que aprender, com qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim. E essa ação me permitiu um aprendizado enorme. Eu sempre fui de buscar muito situações, buscar resolver problemas. E esse é a grande energia do pesquisador, né? É a busca de resolver problemas. Mas essa ação demandava muito mais que aquela ideia do pesquisador, que aquela função habitual do pesquisador. O que eu quero dizer com isso? Demandava, num primeiro momento, bastante ousadia, porque eu não fazia ideia, quando eu estava iniciando essa ação, da importância que ela teria. E hoje, quando eu vejo tudo que nós fizemos, é impressionante, assim, eu acho que é o maior presente que eu poderia, a maior gratificação que eu poderia ter ganho enquanto diretora desse instituto. Foi realmente muito gratificante. Essa interação com a iniciativa privada, com outras empresas, percebe-se que a sociedade valoriza muito a URGS e quer tê-la como parceira. Então, eu não tive
nenhuma negativa, eu não tive nenhum não de todas aquelas pessoas a quem eu pedi ajuda nesse momento. Então, foi realmente enriquecedora a experiência de coordenar essa ação. Então, a ação de diagnóstico da Covid-19, acho que foi meu maior aprendizado. Ai, vou chorar. Dentro da universidade, né? Eu sou servidora há 14 anos e acho que foi o meu maior aprendizado dentro da universidade, porque a gente teve que organizar toda a estrutura praticamente do zero. Hoje a gente tem uma estrutura que é melhor que muitos hospitais, que muitas universidades. A gente conseguiu, praticamente do zero, montar diversos laboratórios que auxiliaram mais de 110 mil pessoas, né, no diagnóstico de mais de 110 mil amostras. Então, a gente sempre calcula como se fossem pessoas, e, na verdade, se tu transforma isso em famílias, a gente vê que a nossa ação ela contribuiu para muito mais vidas, né, ao longo dessa pandemia, e me mudou como pessoa, principalmente. Engraçado porque, assim, ninguém nunca soube direito o que eu faço, né? Carol tá estudando, Carol é estudante. É isso que eles sabem, eles não sabem muito além do que eu tô fazendo. Porque tem um pouco esse distanciamento, né? É fato, é um pouco culpa nossa, uma culpa de uma série de fatores. Mas o fato é que eles não sabiam muito bem o que eu tava fazendo no laboratório até hoje, né? E aí, quando surge algo do tipo, né? Então, assim, a Carol virou profissional da saúde, tá lá combatendo a Covid-19, sabe? Então, isso foi bem interessante, assim, como, de certa forma, acaba aproximando muito a gente, né? Da realidade das pessoas, né? Porque é algo extremamente prático. As pessoas sabiam que eu estava indo para lá para trabalhar no diagnóstico, para fazer as coisas que eu faço sempre, só que para gerar diagnóstico para alguém, né? E isso foi bem interessante, assim, participar disso, ter essa experiência. E também eu acho que, assim, dentro do que a gente considera, né, a importância de atividades de extensão dentro da universidade, esse exemplo eu acho que foi perfeito, né? Porque, assim, a universidade tinha os equipamentos, a universidade tinha a mão de obra, a universidade tinha o conhecimento técnico, tinha tudo, tinha o espaço físico, né? E surgiu um momento em que esse serviço para a comunidade foi necessário. Então, assim, eu acho incrível o exemplo, né, do que a atividade de extensão deve ser. E foi demais participar, assim, e entrar em contato de fato com, né, usar a técnica para algo que está tão próximo das pessoas, né, nesse momento que foi tão complicado também. Como a minha família não é uma família da pesquisa, da universidade, apesar de eu ser filha de professora, eu tinha uma certa dificuldade em explicar qual era a importância do que eu fazia, para que servia isso. Tanto que a minha filha dizia: mamãe, tu não trabalha, tu só faz reuniões. Então, e com isso, eu acho que eu consegui explicar, não só para a minha família, mas para toda a comunidade, a importância da ciência, a importância da universidade pública com sua equipe de formação, com a sua equipe especializada, e mostrar que nós precisamos acreditar na ciência, embora indo na contramão de todas as atitudes que nós temos tido no nosso país nos últimos tempos. Mas eu acredito que as políticas públicas, nesse momento, em relação à ciência, nós estamos passando por um período bastante crítico, mas isso já aconteceu na nossa história enquanto instituição pública, a desvalorização da ciência. Essa pandemia veio
para mostrar para a comunidade em geral o quanto o nosso trabalho é necessário.